Olá, amigos da música! Com esse vídeo, eu, Paulo Aragão e os meus colegas da Casa do Choro damos a partida nessa série sobre o choro no século XIX. A gente tem nesse período que vai aí mais ou menos de 1860, 1870 até o início do século XX, um período crucial, um período de surgimento das bases, dos fundamentos da música popular brasileira. Isso, por si só, já justificaria um interesse pelo estudo dessa música, pelo estudo da música desse período. Mas, mais do que isso, na verdade, essa é uma época em que a gente tem uma música muito rica, com compositores geniais, com um repertório belíssimo. Mesmo assim, o século XIX ainda é um período que ainda é pouco estudado. A verdade é que toda essa riqueza musical ficou durante muito tempo escondida. Ela foi muito pouco estudada, muito pouco falada, muito pouco tocada. Não seria exagero assim dizer que durante muito tempo a gente não fazia ideia do tamanho da obra de um compositor como Joaquim Calado, por exemplo, de quem a gente só conhecia e tocava uma música, praticamente, né? A Polca Flor Amorosa. Durante muito tempo também a gente não tinha ideia da relevância de um compositor como Henrique Alves de Mesquita. A gente também só ouvia uma música dele, praticamente, o Batuque. Se a gente olhar, muitos livros, muitos estudos vão considerar o início do choro como o início do século XX, o início do choro como Pixinguinha, né? Nas últimas décadas, nos últimos 20 anos principalmente, isso começou a mudar. As pesquisas começaram a ser ampliadas, graças ao trabalho de muita gente, de muitos músicos, de muitos pesquisadores, graças à tecnologia também. E com isso, gravações que antes eram muito raras, que estavam restritas a colecionadores, passaram a ser acessíveis. E com isso, partituras que estavam escondidas, que estavam nos museus, que estavam também com colecionadores, começaram a circular. E lentamente, o que começou a acontecer foi que aqueles nomes que antes eram meros verbetes nas enciclopédias começaram de fato a ganhar vida, começaram a ganhar uma vida musical. E com isso a gente passou a compreender os estilos musicais de cada um desses compositores, as características das obras dele e o impacto que cada um deles teve na música do século XX. Nessa série, nós vamos falar desse universo musical fascinante. Nós vamos contar essa história para vocês, primeiramente a partir dos gêneros musicais que vieram da Europa no século XIX, que ganharam aqui no Brasil um sotaque único e que formaram a base dessa música que a gente viria a chamar muitos anos depois, já no século XX, de choro. Vamos falar também dos compositores geniais, alguns conhecidos, como Ernesto Nazaré, outros nomes super importantes, mas cujas obras ainda não são tão conhecidas quanto mereceriam. Caso do Mesquita, do Calado, que eu citei, e outros compositores ainda praticamente anônimos. Compositores que às vezes não eram nem músicos profissionais, eram funcionários públicos, eram carteiros, eram estivadores, e que tinham o hábito de tocar nos bailes, de tocar nas festas, nos fins de semana, e que tiveram uma importância crucial no surgimento do choro. Alguns desses músicos, algumas dessas composições foram preservadas em manuscritos, muitas vezes copiados pelos flautistas, principalmente, e passados de mão em mão. Eu separei, para ilustrar esse vídeo, uma pérola, uma pequena joia desse repertório, que eu acho que pode simbolizar bem a riqueza, a profundidade dessa música brasileira no século XIX. Uma quadrilha de um compositor chamado Saturnino. A gente só sabe isso. O nome dele é Saturnino
Ele tocava flauta, ele morreu no início do século XX e quase nada mais. Apenas no livro O Choro, do Animal, do Alexandre Gonçalves Pinto, há uma descrição muito breve dizendo que ele gostava muito de tocar nas festas, né? e praticamente mais nada. Porém, essa música, como vocês vão ouvir, é uma verdadeira joia. Então, como uma introdução a esse universo musical, convido vocês a ouvir a partir de agora a Quadrilha do Saturnino.